Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado. Produtores de hortaliças têm prejuízos por causa do tempo frio. Olha como ficaram as folhas desse pé de chuchu, totalmente queimadas. Abrigos de Uberlândia abrem as portas para receber pessoas em situação de rua. E essa força-tarefa, por causa do frio, pode ter salvado muitas vidas. Dupla é detida após aterrorizar funcionários de uma lanchonete. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Nós abrimos a edição de hoje falando da violência que assola Uberaba. Só nas últimas 48 horas foram registrados 4 homicídios na cidade. A Polícia Civil segue com as investigações para prender os autores. A semana começou bem agitada para a Polícia Civil em Uberaba, que investiga 4 casos de homicídios registrados nas últimas horas. Entre eles, a morte de uma criança no bairro Cidade Nova. E a suspeição do 4º homicídio registrado nas últimas horas foi confirmada aqui na sede do Instituto Médico Legal. Uma criança de 3 anos chegou com ferimentos na cabeça e a família alega que ela caiu no banheiro de casa, mas o caso está sendo investigado pelos policiais civis. Segundo o médico legista, tem traumatismo craniano, então ele foi vítima de um acidente ou de uma agressão física. Nós estamos investigando para apurar essas circunstâncias. No bairro Guilherme Borges, Cristiano Washington Ribeiro, de 31 anos, foi executado com 14 tiros em via pública. Ele tinha várias passagens e a polícia não descarta a hipótese de acerto de contas. A vítima fazia compra e venda de veículos, tinha muitos credores, não pagava os seus negócios. Então, as investigações seguem nesse sentido, acerto de contas. Tem várias passagens por roubo, organização criminosa, vários crimes. Carolina Lemos da Silva, de 25 anos, foi morta a facadas nessa casa e o principal suspeito é o marido Diego Donizete Pereira, que está foragido. A vítima fez uma postagem nas redes sociais desabafando sobre o relacionamento abusivo que vivia. Mas não consta nos registros policiais aqui nenhuma queixa dela de violência doméstica. Até parentes e testemunhas dizem que não havia violência, agressão física por parte do autor. Após uma discussão, né, eles teriam se recolhido à casa após uma discussão na rua, na casa de vizinhos, e ela foi encontrada morta no dia seguinte, junto com os filhos pequenos. Tudo indica que é ele, o autor, o companheiro. Nós estamos realizando algumas diligências para localizá-lo, mas a autoria já é praticamente certa. Já no fim de semana, João Kleber Rodrigues Dias, de 22 anos, foi morto a tiros após discussão no bairro Valim de Melo. O suspeito Marcos Vinícius Amaral, de 33 anos, foi detido minutos após o crime e continua preso. As investigações prosseguem para concluir algumas diligências, juntar os laudos periciais, ouvir algumas testemunhas que ainda faltam. E uma dupla foi detida após aterrorizar funcionários de uma lanchonete em Uberlândia. Eles invadiram o local, fizeram 4 funcionários de refém e depois limparam o caixa. Eles ainda levaram celulares e uma moto. Horas depois, a polícia recuperou parte do material e eles foram detidos. O circuito de segurança desta lanchonete, localizada na Avenida Rondon Pacheco, registrou o momento em que os assaltantes entram no estabelecimento. Eles usam a porta de serviço que fica na rua de trás, que tem pouco movimento. Em seguida, com calma e frieza, anunciam o roubo. O assalto aconteceu por volta de 9 horas da manhã, 2 horas antes da lanchonete ser aberta ao público. Os criminosos chegaram a pé e ficaram vigiando o movimento. Quando um funcionário saiu para tirar o lixo, os bandidos aproveitaram e entraram. Um deles estava armado com um revólver. Primeiro, eles renderam 4 funcionários que estavam trabalhando na limpeza. Eles foram trancados dentro de um banheiro. Em seguida, eles encontraram o gerente. Ele foi obrigado a abrir o cofre. Dentro dele tinha o dinheiro que seria usado no troco dos caixas. Além disso, eles levaram os celulares e a moto de um dos funcionários. Este veículo foi usado na fuga. As imagens ajudaram os policiais no reconhecimento dos assaltantes. Os dois são envolvidos no mundo do crime, foram detidos por roubo e tráfico de drogas. O rapaz que está usando o boné é o Gabriel Henrique Souza Reis, de 21 anos.
O comparsa, que entra primeiro na lanchonete, é um adolescente de apenas 16 anos. Com todas as informações, os policiais fizeram várias buscas e conseguiram encontrar os suspeitos escondidos em uma casa, no bairro Monte Hebron. Na chegada no imóvel, a gente já pôde visualizá-los, né, no interior do imóvel. Chamamos ele até a parte externa e eles atenderam, não houve resistência por parte de ambos. Grande parte do dinheiro foi localizado neste imóvel, no local da abordagem, e o celular produto de crime localizado na residência do menor. E os policiais encontraram porções de maconha na residência. As vítimas reconheceram os suspeitos. Mesmo assim, o trabalho da polícia não para. Os militares ainda acreditam que essa organização criminosa tenha mais um integrante e que o restante dos materiais roubados estejam com ele. Então a gente continua trabalhando aí com o intuito de localizar o restante do material e bem como um outro suspeito, né, que a gente levantamentos aí que tem um terceiro envolvido. Uma grande operação está sendo realizada hoje em Unai para combater o tráfico de drogas sintéticas na cidade. Foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. Marília Maier tem mais detalhes. Boa noite para você, Marília. Quantas pessoas foram presas até o momento? Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Até agora, 12 pessoas foram presas e o material apreendido ainda está sendo contabilizado. 60 policiais atuaram nas apreensões e prisões da segunda ação da Operação Alucinare, que tem como alvo as pessoas que compraram e vendiam os entorpecentes em Unai. A primeira ação foi feita no mês de maio, quando 7 pessoas foram presas e 21 mandados de busca e apreensão cumpridos. Conforme o delegado que atua no caso, as operações começaram depois que a Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos que transportava vários tipos de drogas durante a Operação Lei Seca na MG 188. Volto com você, Maria. Muito obrigada pelas informações, Marília. E 10 pessoas foram presas por fraude no recebimento de indenizações da Vale, que são destinadas aos moradores que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos falsificavam declarações emitidas pelo posto de saúde da cidade, concedidas aos moradores afetados pelo desastre em janeiro deste ano. Falsas declarações de endereço como esta, segundo a Polícia Civil, estavam sendo usadas por pessoas de má fé, que se passavam por moradores de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, para terem acesso ao auxílio mensal emergencial concedido pela mineradora Vale aos atingidos direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em 25 de janeiro deste ano. Elas não têm direito a essa indenização emergencial, elas não eram residentes de Brumadinho, nem são ainda, né? Elas residem em Sarzedo e Sarzedo não é abrangido por essa indenização emergencial. O auxílio mensal é de um salário mínimo para adultos, meio para adolescentes e 1/4 para crianças do grupo familiar. De acordo com a Polícia Civil, só nos últimos dias, 10 pessoas foram presas envolvidas com a fraude. Apenas uma delas mora realmente em Brumadinho e teria cedido o próprio endereço para a prática da ação criminosa. Essas pessoas conseguiram um fornecedor que fornecia o documento falso com carimbo falsificado e com a assinatura da enfermeira responsável por um posto específico também falsificada. O suspeito de falsificar o documento e a dona do endereço ganhavam de R$500 a R$4.000, de acordo com a polícia. Ainda segundo as investigações, os presos, 3 mulheres e 7 homens, já chegaram a receber quantias retroativas a janeiro. Eles teriam recebido entre R$5.000 e R$15.000 cada um deles. O grupo vai ser indiciado por estelionato e formação de quadrilha. A dona do endereço também vai ser indiciada por falsidade ideológica. Confira agora o giro de notícias da nossa região. Um animal na pista provocou um acidente em Uberaba que deixou uma pessoa morta. A batida foi entre Uberaba e Nova Ponte. Leonardo de Jesus Carlos, de 37 anos, dirigia essa motocicleta pela rodovia e tinha um irmão como passageiro, quando o animal atravessou a pista e causou o acidente.
Após equipes do SAMU e bombeiros constatarem o óbito, a Polícia Militar Rodoviária isolou o local para a realização dos trabalhos da perícia. Em Uberaba, um carro bateu contra um poste de iluminação pública e deixou uma mulher ferida. O acidente aconteceu no bairro Santa Maria, onde 2 mulheres seguiam nesse carro pela via sentido bairro Centro. E a condutora, de 34 anos, perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra o poste de iluminação. A vítima teve traumas de tórax e abdômen e foi socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Universitário Mário Palmeiro. A aeronave do Corpo de Bombeiros fez mais um resgate na região. Um homem gravemente ferido foi levado de Iturama para Uberaba. O aposentado Oswaldo José de Freitas, de 73 anos, se envolveu em um acidente entre um carro e uma bicicleta elétrica e teve traumatismo craniano. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Iturama, mas devido aos graves ferimentos, foi preciso transferi-lo para o Hospital de Clínicas de Uberaba. Você vai ver no próximo bloco, produtores de hortaliças estão tendo prejuízos com o frio. A geada que caiu no fim de semana estragou boa parte da lavoura. Inspire seu dia acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. Como seriam as férias de julho perfeitas para você e sua família? Recarregando as energias, vivendo muitas aventuras, experimentando sabores incríveis ou brincando sem ter hora para acabar. No Grande Hotel Termas de Araxá, as férias de julho são do seu jeito. Um verdadeiro castelo, com muito relaxamento, natureza, diversão e piscinas quentinhas. Em julho, pague 4 diárias, fique 5 e hospede-se com 2 crianças como cortesia. Acesse tauá.com.br e reserve agora. Férias Grande Hotel Termas de Araxá. Uma história em cada sorriso. Compromisso significa comprometimento. Para se comprometer, é preciso agir. Para agir, é necessário movimento. Para nos mover, só mesmo nossos sonhos. Se for para escolher um, que seja o de evoluir. Estudar em uma universidade de verdade. Vestibular agendado Uniub. O compromisso mais importante da sua carreira. Inscreva-se em uniub.br. Um incêndio de grandes proporções foi registrado hoje em uma plantação de sorgo na BR-365 em Uberlândia. 2 equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para combater o fogo. O repórter Adailson Oliveira tem mais detalhes. Boa noite para você, Adailson. Pelas imagens, a gente imagina que os militares tiveram muito trabalho, né? Até que horas eles ficaram combatendo esse incêndio? Boa noite. Olha, pelo menos foram 3 horas. O incêndio começou por volta de 11h20 da manhã e só às 14h20 é que eles conseguiram controlar. Esse fogo é próximo da Uberlândia, na BR-365, próximo ao bairro Alvorada. O Corpo de Bombeiros, com 2 viaturas, eles não conseguiram controlar o fogo. Precisou até da ajuda de funcionários da fazenda. 12 homens usaram abafadores, pegaram mais 2 caminhões-pipas e aí ficaram 3 horas tentando apagar esse fogo no local onde havia uma plantação de sorgo. Na verdade já havia a colheita, mas o produtor deixa a palha porque protege o solo. Só que essa palha pegou fogo, pelo menos 30 hectares dessa palha, a chama era tão forte que a fumaça foi tão alta que a quilômetros de distância dava para ver todo o fumaceiro. A Polícia Ambiental foi até o local, fez uma análise, buscou ver se era um incêndio criminoso, não conseguiu nenhuma informação. Também não foi informado o quanto o produtor teve de prejuízo. Só que agora ele vai ter que reaproveitar a terra de uma outra forma, já que essa palha era usada. E há também a grande fumaça que atingiu os moradores próximos ao local. E falando em incêndio, agora dessa vez na área urbana de Uberlândia, nós flagramos hoje o incêndio de uma grande gameleira que poderia até trazer prejuízos para os moradores do bairro Tabajaras. Nós fomos até lá e vamos mostrar esse flagrante, esse crime ambiental. Veja o VT. Nós estamos na rua Geraldo Mota Batista, no bairro Tabajaras, para mostrar esse crime ambiental. Essa árvore aqui frondosa, que fica bem ao lado do Beirabinha, bem ao lado aqui também da rua, foi completamente destruída por um incêndio ocasionado no final da tarde dessa terça-feira.
ela praticamente ficou destruída. Você pode ver que a raiz, ó, ela está toda dizimada pelo fogo. O calor é tão intenso que você vai ver aqui, ó, que a raiz no chão, ela está pegando fogo ainda. Ela pode cair a qualquer momento. Nesse exato instante, o Corpo de Bombeiros já saiu, que o Corpo de Bombeiros... Só que o caminhão acabou a água, ele foi reabastecer para tentar acabar com esses outros focos. O horto já veio até aqui, a prefeitura já avaliou e vai ter que cortar essa árvore, vai ter que tirar. Porque qual é o risco a partir de agora? É que ela possa cair, ir naquela residência que está do outro lado, derrubar a fiação elétrica. Os moradores já tinham denunciado um incêndio aqui, olha esse quintal aqui, ó, esse terreno baldio. Ele já foi foco de uma queima e nós vamos mostrar, ver se dá para a gente mostrar aqui, tem um fogo logo embaixo aqui da ponte, na vegetação lá na frente. Esse local aqui, o Corpo de Bombeiros disse que recebe direto denúncias desses focos de incêndio. E esse daqui foi o mais grave que aconteceu, porque praticamente aqui essa árvore ela vai ter que ser retirada, uma árvore que já pode ter aqui muitos anos, foi completamente destruída pelo fogo. Para saber mais detalhes sobre esse crime, nós conversamos com a sargento Patrícia do Corpo de Bombeiros e ela falou detalhes de como isso aconteceu. Infelizmente, quando a gente chegou aqui, o foco principal era na árvore. Não havia foco na vegetação em volta para a gente poder imaginar que veio da vegetação e pegou na árvore. Infelizmente, ela vai ter que ser cortada por completo. Ela foi toda comprometida, o tronco dela com a queima, né, dela. É uma pena, né? Bom, as baixas temperaturas vêm causando prejuízos aos produtores rurais aqui da região. O frio e a geada do último fim de semana estragaram boa parte das plantações de hortaliças. Os agricultores contam que foram pegos de surpresa. Os pés de tomate, berinjela, milho, vagem, quiabo queimaram com a geada que caiu na madrugada de sábado para domingo. A abobrinha que acabou de nascer ficou congelada no pé. Até as folhas das bananeiras foram danificadas. O agricultor levou um susto quando viu as plantações. Olha, a gente analisando a horta de uma forma geral, a gente acredita que uns 40% foi perdido, assim, principalmente das folhas. A gente vê que as folhas tipo alface, o milho que tem também aqui plantado, foi o que foi mais atingido. Seu Olavo produz orgânicos há 2 anos. Vende as hortaliças em Uberlândia, mas nessa semana nem teve produtos para levar para os clientes na cidade. Para se ter ideia de como a geada que caiu no último fim de semana em Uberlândia prejudicou as plantações aqui da região, olha como ficaram as folhas desse pé de chuchu. Totalmente queimadas, destruídas. Isso pegou muito produtor rural de surpresa, porque há mais de 20 anos não havia registro na região de uma geada que queimasse tanto as hortaliças como foi dessa vez. Olha, apesar de ter sido avisado pelos meios de comunicação, a gente não esperava que o frio seria tão intenso, em virtude de ter mais de 20 anos que a gente não observa esse tipo de geada que pudesse causar um dano na hortaliça. E ele não foi o único a ter prejuízo na região. Outros agricultores também tiveram perdas devido ao frio severo. E para os que não abrem mão dos produtos orgânicos, vão ter que esperar mais de 40 dias para voltar a ter alguns itens fresquinhos na mesa. Este é o prazo estimado para que a plantação volte a produzir. A vantagem é que, pelo menos neste segmento, não há expectativa de subir os preços. No meu caso, o orgânico a gente trabalha de uma forma diferente. A gente não trabalha explorando o consumidor quando tem pouca oferta. O nosso preço ele continua o mesmo valor, porém a gente vai ofertar na nossa lista apenas aquilo que tem na horta. Agora, com o tempo, a horta vai restabelecendo, vai voltando e tudo volta ao normal. O Conselho Nacional de Trânsito adiou pela 6ª vez o prazo para a troca das placas dos veículos brasileiros para o modelo do Mercosul, que também foi modificado. A exigência começaria a valer neste domingo, mas foi prorrogada para o ano que vem. As empresas do setor não gostaram da notícia e nem os motoristas, que correram para se adequar e pagaram cerca de R$ 220 pela placa nova, que agora está desatualizada. O investimento foi alto nas 13 fábricas que produzem placas de automóveis, R$ 1.300.000. Equipamentos precisaram ser trocados para produzir as novas placas do Mercosul dentro das regras estabelecidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O
O CONTRAN adiou o prazo e ainda mudou o modelo. Uma ducha de água fria nos planos deste empresário mineiro. O investimento foi feito para crescer no negócio, para fazer uma coisa correta e segura, e agora estou inseguramente com a máquina parada. Não posso justamente contratar funcionário, não posso crescer porque não tem previsão correta. O novo modelo não terá mais lacre e nem as ondas sinuosas que cortavam os caracteres, que também não terão mais o acabamento brilhante. A expectativa é baratear os custos e aumentar a segurança das placas, que poderão ser rastreadas por um QR Code de segurança, dificultando a clonagem e a falsificação. Serão 4 letras e 3 números, o que permite mais de 450 milhões de combinações. Fomos surpreendidos com a mudança, logo para ela entrar em vigor, deixando o prazo para janeiro de 2020, sendo que as empresas estampadoras estão preparadas e aptas e querendo trabalhar, querendo investir, querendo ajudar a empregar mais pessoas, e aí agora temos que aguardar uma definição de realmente quando vai poder ser implantado. Prejuízo também para 2 milhões de motoristas que gastaram cerca de R$220 para trocar a placa para o modelo do Mercosul. A entrada em vigor da nova placa foi adiada por 6 vezes. Prevista para janeiro de 2020, a exigência da troca não se aplicará a todos os veículos. Somente os novos deverão sair da loja com a placa do Mercosul. Também será necessário fazer a mudança em caso de transferência do veículo para outro município ou estado, se as placas forem furtadas ou estiverem danificadas. O novo modelo não será mais obrigatório para a transferência de proprietário se ocorrer na mesma cidade, como estava previsto anteriormente. O CONTRAN calcula uma economia de quase R$3,5 milhões para os consumidores. Serão realizadas anualmente 17 milhões de transferências de propriedade de veículos no país. Não concordo muito não, que isso é mais imposto para a gente poder pagar, né? Porque eles põem e depois tira, e assim, depois que a gente paga, eles revogam, volta atrás, fica difícil, complicado. Um homem e uma mulher sofreram um acidente na BR-050, perto da Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, na tarde desta terça-feira. Segundo os bombeiros, a vítima estava na garupa do veículo e o motociclista, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateu em uma mureta e os dois caíram. O rapaz estava sem os documentos da moto, por isso teria fugido com a motocicleta e deixado a mulher no local. Quando os bombeiros chegaram na BR, a vítima estava consciente com ferimentos leves. A mulher de 22 anos foi socorrida e encaminhada para Whiteberry. Você vai ver, depois do intervalo, abrigos de Uberlândia aumentam o número de leitos para acolher moradores de rua nos dias de frio. Atenção, atenção! E-Fácil está em busca de pessoas interessadas em entrega rápida, as melhores marcas e segurança total nas compras. Interessou? Vem com a gente! Veja ofertas incríveis no nosso site efácil.com.br. Chico, esse plano seu não tá muito barato, não? BBB. Bom, bonito e barato. Tá, mas e quanto ao número de médicos? A Unimed Uberaba tem mais de 500. Ah, mas quantidade não é qualidade. Não, senhor. Chico, quantos você tem? Então, tá vendo aqueles 3 ali? Não troque o certo pelo duvidoso. A sua vida merece um plano Unimed Uberaba. Aquele é o bom, o bonito e o barato. Só neste mês de julho, na Distrive, toda a linha Volkswagen com entrada de 50%. E você fica um ano sem pagar nenhuma parcela. E o saldo restante pago no 13º mês. Confira! Novo Gol a partir de 41.990 com taxa zero. Novo Polo com bônus de 7 mil mais taxa zero. Nova Amarok V6 com bônus de 10 mil e taxa zero. Novo T-Cross automático a partir de 88.900 com as 3 primeiras revisões IPVA grátis. Distrive Volkswagen, Uberaba e Araxá. Servidores do governo federal, aposentados e pensionistas do INSS agora têm uma margem exclusiva para despesas com cartão de crédito. A Mota leva até você o BMG Card, um cartão consignado que vai mudar sua vida. Taxas de juros até 50% menores que os cartões de crédito convencionais. Não tem taxa de adesão ou anuidade. Sem consulta ao SPC e Serasa. Pode ser utilizado para compras à vista ou parceladas. Um cartão feito para você. Se é gratuito, passe hoje em uma loja da Mota e solicite o seu. Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado.
Foi registrada em Uberlândia a segunda morte por influenza ou síndrome respiratória aguda grave. A informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico da Gripe, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. A primeira morte na cidade este ano foi registrada no mês passado. Ainda de acordo com o boletim, as cidades de Frutal e João Pinheiro também registraram uma morte pela doença esse ano, assim como a cidade de Prata, que também registrou um óbito no fim do mês passado. A Secretaria Municipal de Saúde não deu detalhes sobre a identidade dos pacientes. E em Uberlândia, mais de 155 mil pessoas tomaram a vacina contra a gripe, mais de 93% do público-alvo. E o número de casos prováveis de dengue também voltou a aumentar em Uberlândia, que continua com a maior incidência entre as cidades do Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Segundo o boletim epidemiológico divulgado, Uberlândia está com mais de 28 mil casos prováveis da doença. Na última semana, eram 26 mil registros. Travesseiro macio, cama limpa e um cobertor quente. Um privilégio de muitos e que pessoas em situação de rua também recebem. E nos últimos dias, ao contrário da temperatura, o cuidado aumentou. A temperatura no fim de semana chegou a 4 graus e por causa dessa frente fria foram disponibilizadas 150 vagas para pessoas em situação de rua. Isso representa quase o dobro dos leitos em abrigos aqui na cidade. E essa força-tarefa por causa do frio pode ter salvado muitas vidas. Com certeza está salvando a minha vida aqui. Se não tivesse esse abrigo para servir tanta gente nas horas de necessidade, né? Eu acho que poderia ter até umas mortes na rua por friagem, porque está muito frio na rua mesmo. Equipes da prefeitura vão até os locais mais frequentados pelos moradores de rua e ainda dão transporte até os abrigos. Fica no frio só quem quiser. Então as pessoas que estão na rua são as pessoas que optaram. Elas preferem ficar, elas ganham muito cobertor, muita comida. Então elas acham assim, não, eu prefiro ficar aqui. E a dificuldade maior de algumas é pelo comprometimento mesmo. É com o uso de drogas, de álcool, então elas ficam mais resistentes em aceitar o acolhimento. A prefeitura tem a parceria com 4 abrigos, um da ICASO que fica no Jardim Célia, no Santa Mônica, que é para atender famílias, criança, família com criança, mulheres, e o Ramatiz também é outro parceiro. E esse aqui, esse é mais próximo, é um abrigo mais transitório, então eles pernoite, é para atender mais os casos de emergência. O Ademir veio de longe, saiu de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e veio para Uberlândia em busca de serviço. Mas ficou desempregado, bem na época mais fria do ano, e foi obrigado a viver na rua. Mas além de uma cama e de um teto, os abrigos oferecem dignidade. Banho, alimentação, higiene, carinho, é a casa da gente. E é junto construído com cada pessoa um plano de acompanhamento. Então é visto individualmente o atendimento das pessoas. Enquanto tiver demanda, as vagas extras vão ficar disponíveis para a comunidade. E mesmo com o aumento na procura de abrigos, sempre vai ter lugar para mais um. O espaço está reservado. Se as camas tem colchão sobrando. Muito obrigada pela sua companhia. O Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa região no Minas Urgente, primeira edição. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma excelente noite para você e até amanhã.